Imagine se a vida nunca tivesse que acabar. Pense em todas as coisas que você poderia fazer, todas as coisas que poderia ver e aprender. Parece muito legal, né? Todos pensam que a vida eterna é algo sensacional, até experimentá-la de fato. Felizmente, quase todo mundo que passa pelo planeta segue a mesma sequência, do hospital ao funeral. Eles viverão uma vida linear perfeita, aproveitarão a juventude, se apaixonarão, envelhecerão antes de morrerem por volta dos 80 anos. O que eu daria por uma vida assim? Minha vida começou a mudar aos 19 anos. Eu estava feliz em um relacionamento e logo me casaria com minha namorada de longos 9 anos, Dani. O ano era 1939 e a ameaça da Segunda Guerra Mundial foi sentida fortemente entre todos. Temendo o pior, fiz a pergunta à minha namorada e esperei me casar com ela antes que algo de ruim acontecesse. Lembro-me de pensar comigo mesmo: a vida é muito curta. Momentos antes de pedi-la em casamento. Como eu estava errado. Chegou dezembro de 1940 e fui convocado para combater a ameaça alemã. Eu sempre fui do tipo que evita uma briga e simplesmente tento acalmar meu agressor. Mas era mais tranquilo no meu caso. Fui colocado a bordo como técnico mecânico. Os anos se passaram sem problemas. Meu esquadrão e todos nos tornamos bons amigos. Casei-me no verão de 1941 e tudo parecia estar indo bem. No entanto, em novembro de 1944, essa vida normal, linear e simples que eu vinha desfrutando deu uma guinada horrível para o pior. Voltando de um bombardeio ao anoitecer de 14 de novembro, nosso avião ficou perdido em uma estranha neblina acima de Manchester. Nosso equipamento começou a falhar. Apesar de minhas melhores tentativas de consertar os instrumentos com defeito, meus esforços foram em vão. Concordamos em tentar voar até um aeródromo nos arredores de minha cidade natal. Enquanto descíamos através das nuvens, uma enorme onda de turbulência atingiu nosso avião, desprendendo uma hélice de uma das asas. Isso consequentemente desencadeou uma reação em cadeia, fazendo com que o motor explodisse. Esta é a última coisa que me lembro antes de tudo ficar escuro. Acordei em um campo logo depois, encharcado em uma luz laranja ardente, sentindo nada além de uma dormência esmagadora em meu corpo. Lembro-me de ser incapaz de me mover e apenas olhar para o céu, enquanto pedaços de papel alumínio choviam sobre mim como neve. Esse era o papel alumínio do nosso avião, usado para esconder a aeronave do radar alemão. A lua acima de mim foi logo eclipsada por uma figura sombria que me olhou. Eu nunca vi seu rosto, mas ele parecia estar vestindo um uniforme de soldado. Ele se sentou ao meu lado e me explicou o que aconteceu. Me disse que tínhamos batido em uma fileira de chalés. Quando ele disse isso, consegui reunir energia suficiente para levantar a cabeça, e o que vi me arrepiou até os ossos. Meu avião, destruído em uma fileira de casas, 6 corpos carbonizados, pendurados sem vida nas vidraças quebradas, meus companheiros de tripulação. Eu só tive um vislumbre antes de minha cabeça ceder e cair de volta no campo. O soldado então falou: "Você é o único que restou." "Por quê?" eu perguntei. "Por que eu não morri no avião?" "Porque você tem uma vida inteira pela frente." "Oh, graças a Deus, quero viver para sempre," eu disse suspirando. Com isso, o soldado me pegou. De repente me senti renovado, cheio de energia, como depois de uma longa noite de sono. "Cuidado com o que você deseja," disse o soldado, virando as costas para mim, antes de desaparecer na escuridão. A sensação de dormência havia desaparecido e eu estava ciente de tudo ao meu redor. As chamas dos destroços, soltando uma fumaça sufocante, os pedaços quentes de papel alumínio e cinzas caindo no chão frio de novembro como uma folha de neve fresca.
Eu mal tive tempo suficiente para voltar aos meus sentidos e entender o que tinha acabado de acontecer antes de cair no chão novamente. A próxima vez que eu abri meus olhos era dia. Um grande grupo de moradores chocados circulou ao meu redor. Eu me levantei do chão para ser recebido com os braços de minha esposa, envolvendo-me com força suficiente para espremer o ar de meus pulmões. Eu pensei que você estava morto, ela gritou quando eu levantei do chão. Estou bem, querida. Está tudo bem, respondi, mas nem tudo estava bem. Eu era muito jovem e estúpido para perceber isso. Os anos se passaram e tudo estava normal. Minha esposa deu à luz a 2 filhos saudáveis, um menino chamado Caio e uma menina com o nome de Annabel. Conseguimos empregos diurnos depois da guerra. Eu trabalhava como técnico de fábrica e minha esposa em um supermercado. Eventualmente, nos acomodamos. Nossos filhos saíram de casa e nos retiramos para um velho pub no país de Gales que havia sido convertido em uma casa. Annabel teve uma linda menina que me fez um vovô orgulhoso. Caio conseguiu um emprego como biólogo marinho. Foi só quando cheguei aos 70 anos que alguma coisa começou a aparecer fora do comum. Comecei a ter um sonho recorrente, levando-me de volta àquela fatídica noite em 1944. Só que nesse sonho, eu nunca acordei no campo. No sonho, permaneci no avião, consciente enquanto ele caía. Vi minha tripulação morrer diante dos meus olhos quando o avião colidiu com a fileira de casas. Vi as chamas engolirem seus corpos um por um, forçando-os contra as laterais do avião e parcialmente para fora através do vidro. Esse sonho ocorria cerca de 3 vezes por semana e eventualmente parou de trazer o trauma que inicialmente trazia. Mas sempre havia um pequeno detalhe que me perturbava. A bordo do avião, 7 tripulantes morreram diante dos meus olhos. Na noite em que o avião caiu, eu estava acompanhado por 6 tripulantes, não 7. Com o passar do tempo, me treinei para reconhecer as características de cada um dos tripulantes no meu sonho. 6 deles eu conseguia identificar. O 7º não. Seu rosto estava sempre coberto pela sombra. Foi o soldado que conheci no campo nos momentos após o acidente. Depois de um tempo, eu simplesmente ignorei isso como um borrão de memórias. Algumas coisas ficaram nebulosas na minha velhice, então assumi que todos os eventos da noite se fundiram em minha mente para formar esse sonho. Embora eu ainda tivesse o sonho, consegui superar o soldado extra a bordo da aeronave. A vida continuou normal mais uma vez, por cerca de 10 anos. Então veio a noite que mudou tudo. Acordei com o som de uma respiração pesada. Era minha esposa. Ela estava morrendo. Me joguei para fora da cama o mais rápido que meu corpo envelhecido permitia e liguei para a emergência. Fui informado de que uma ambulância chegaria em breve, mas morando em uma estrada tranquila no meio do nada, a ambulância não conseguiu chegar a tempo. Minha esposa foi declarada morta quando os paramédicos chegaram. Foi a pior noite da minha vida. Sentei-me na parte de trás da ambulância com ela enquanto levávamos seu corpo para o hospital para exame post-mortem. Lembro-me de segurar sua mão fria e sem vida e chorar. Disseram-me para deixar o hospital após o exame. Me foi gentilmente oferecido uma carona para casa por outro homem no hospital que teve pena de mim. Ele me deixou na porta de casa e eu entrei. Deitei em nossa cama vazia e chorei até adormecer. O sonho que tive naquela noite destruiu qualquer conforto que encontrei nos últimos 10 anos. Nesse sonho, eu estava sentado sozinho no corredor do hospital, assim como naquela noite. De repente, ouvi o som de passos de uma extremidade do corredor. Era o mesmo soldado sem rosto. Ele se sentou ao meu lado e falou. Sua voz estava exatamente como eu me lembrava, exatamente como estava naquele campo todos aqueles anos atrás. Cuidado com o que você deseja, ele me disse mais uma vez. Acordei assustado com esse sonho
Disse a mim mesmo que era apenas um pesadelo. Eu estava fadado a sofrer algum tipo de desconforto devido aos acontecimentos da noite. Com o tempo, minhas feridas foram curadas. Minha tristeza começou a desaparecer enquanto eu me confortava com a vida maravilhosa que minha esposa tinha tido quando viva. Seus pertences desapareceram lentamente de nossa casa, em várias lojas de caridade quando cheguei aos meus 90 anos. Nunca mais me apaixonei. Foi impossível, depois de ter minha alma tocada por alguém tão verdadeiramente perfeito. Não havia um dia em que eu não pensasse nela. Era o dia do meu aniversário de 95 anos, quando minha vida virou de cabeça para baixo novamente. Meu filho, a caminho de me ver, se envolveu em um terrível acidente de carro em uma colisão frontal com um caminhão dirigindo na contramão em uma estrada tranquila. Ele foi morto no impacto. Essa tragédia foi recebida na minha mente com outro pesadelo durante a noite. Desta vez, eu estava no acostamento enquanto observava o acidente acontecer diante dos meus olhos. E como sempre, o soldado estava lá, parado do outro lado da estrada. Segundos antes do acidente, ele pronunciou as mesmas palavras assustadoras. Cuidado com o que você deseja. Comecei a questionar o que ele queria dizer com aquilo. Isso tinha acontecido muitas vezes para ser coincidência. Ponderei sobre o significado das palavras enquanto minha vida continuava, aparentemente sem limites. Cheguei a 100 anos. Minha filha que sobrou, seu marido e minha neta foram todos mortos em um trágico homicídio, vítimas de um notório serial killer. Mais uma vez, outro sonho envolvendo um soldado. Eu estava na cena do crime, meus pés ao pé de um contorno de giz ao redor de minha filha. O soldado, sem rosto, estava sentado olhando para seu corpo mutilado. Cuidado com o que você deseja, ele disse para mim. 120 anos. Meu corpo começou a se deteriorar muito mais rapidamente. Perdi a capacidade de usar minhas pernas. Um cuidador sugeriu que eu me mudasse para uma casa de repouso. Eu não tive escolha a não ser fazer isso. Esse realmente foi o fim para mim. Dias a fio passados deitados em uma cama, entrando e saindo do sono. Claro que com o sono, mais sonhos do soldado vieram. Desta vez, porém, meus sonhos se tornaram muito mais simplistas, provavelmente devido à minha mente lentamente decadente. Mas uma coisa sempre permaneceu. As mesmas 6 palavras. Cuidado com o que você deseja. Eu contava para as enfermeiras desse sonho, mas elas só me medicavam com vários comprimidos. Eu continuei a envelhecer sem morte. 130 anos. Meus rins falharam. Fui ligado a uma máquina de diálise e deixado sozinho no meu quarto. A única companhia era a enfermeira nas horas de almoço e janta. A maior parte do meu tempo era ocupado dormindo, sonhando com o mesmo soldado e as mesmas velhas palavras. 150 anos. A casa de repouso faliu. Fui colocado em outra. Meus sonhos persistiram. E agora chegamos ao presente. Fiz 200 anos. Acho que, finalmente, entendi o significado das palavras. Estou amaldiçoado com a imortalidade. Vou continuar decaindo para sempre. Isso nunca vai parar. Não demorará muito para que minhas mãos sejam completamente destruídas pela artrite. É por isso que estou falando isso para você agora. Se alguma vez lhe for oferecida a chance de viver para sempre, negue. Se você encontrar esse soldado, faça tudo ao alcance para escapar dele. Se ele te encontrar, a vida que você conhece mudará para sempre. Se ele entrar na sua vida, ela nunca acabará. Cuidado com o que você deseja. Até a próxima. Obrigado.